Olá, turma. O conteúdo de história na aula de hoje, rebeliões na América Portuguesa. Nós vamos fazer uma viagem no túnel do tempo, no século XVIII, mais de 300 anos atrás, né? Muito, muito tempo, na região das Minas Gerais, a partir de 1760. Região das Minas Gerais não era o estado, somente o estado de Minas Gerais, é uma região, naquela época, né, o Brasil não estava ainda dividido em estados, e essa região das Minas Gerais compreendia Goiás, Mato Grosso, uma pequena parte do atual estado de São Paulo, ok? Observe essa imagem aí comigo, e tem como título Rebeliões na América Portuguesa. América Portuguesa refere-se aos países ou regiões que estiveram sob o domínio de Portugal. E o Brasil foi colônia de Portugal. Nós estamos estudando História do Brasil, Brasil, colônia. Nesta imagem, no mapa, tem algumas rebeliões ou revoltas em destaque, e não é que está mostrando. Mas o foco nosso hoje, que nós vamos focar, é na Conjuração Mineira, que foi um movimento, né, influenciado pelos iluministas. Recordam que quando nós estudamos o movimento iluminista, vocês viram que as ideias dos iluministas influenciaram movimentos em outras partes, inclusive aqui no Brasil, e essas ideias chegaram na região das Minas Gerais. Ok? E o que é que aconteceu a partir de 1760? A partir de 1760, as jazidas de ouro mineiras começaram a se esgotar. O Brasil já teve muito ouro, diamantes. Apesar disso, o governo português continuou cobrando pesados impostos. Olha a situação. E fazendo proibições. Olha, além de estar cobrando pesados impostos à população, o governo de Portugal fazia proibições, impedia que aqui a colônia, que era o Brasil, instalasse indústrias, e essa política, não é, opressiva, de opressão, empobrecia os habitantes da colônia e aumentava o medo e a insegurança em Minas Gerais. Essa era a situação. Eles tinham motivo para estarem revoltados com o governo de Portugal, que seria o país que estava, não é, colonizou o Brasil. Essa era a situação. Observe que nesta mesma imagem, aqui junto na outra, nós temos o quê? Está o nome do movimento, Conjuração Mineira. Conjuração é uma conspiração contra o Estado, devido aos abusos, né, contra o Estado. E que Estado era? Contra o Estado de Portugal, devido aos abusos, né, do governo português com a colônia. Esta outra imagem, nós observamos um homem, não é isso? Ele está assim, aqui na frente, no centro, e tem outras pessoas que estão como se fosse ao encontro dele. E a gente vai ficar sabendo mais a respeito deste personagem, ok? Acompanhem comigo nessa viagem para a região das Minas Gerais do século XVIII. Observe o gráfico. Qual é o título do gráfico mesmo? Produção de ouro de Minas Gerais no século XVIII. O que é que dá para observar a produção de ouro de Minas Gerais no século XVIII? Está aí
o título, que é o tema do gráfico. Então, o gráfico vai falar a respeito de quê? Da produção de ouro de Minas Gerais no século XVIII. Através do gráfico, dá para a gente notar que em alguns anos aí, não é? A gente vai notar o quê? Um auge da produção do ouro. E em quais os anos que ocorreu esse auge da produção do ouro? De 1736, acompanha aí, a 1746 a gente vai notar que houve assim uma produção alta, não é, do ouro. Mas depois vem um declínio. A partir de 1788, a gente nota um declínio, quer dizer que o esgotamento do ouro, certo? Este gráfico, ele foi extraído a fonte de Mauro Frederico, coordenador, o Império Luso Brasileiro, Nova História da Expansão Portuguesa, ok? Em 1788, o que é que vai ocorrer? A gente já vai estar, nós já vamos observar que a partir de 1788 está um declínio grande, né? O ouro está esgotando. Um novo governador enviado por Portugal anunciou que haveria uma derrama. O governo de Portugal, o rei, envia uma pessoa de sua confiança para governar a região das Minas e anuncia que vai haver uma derrama. Derrama? Mas derramar o quê? O que seria essa derrama? A derrama aqui refere-se... O que seria derrama, professora? A cobrança forçada dos impostos atrasados. Olha a situação. E o que é que ocorre com essa cobrança forçada de impostos atrasados? Um clima de revolta toma conta da população. A capitania de Minas Gerais devia a Portugal mais de 5 toneladas de ouro. Os colonos, quer dizer, né, que moravam naquela região, diziam que não podiam pagar porque o ouro estava se esgotando, e realmente, pelo gráfico, a gente viu o declínio através do gráfico. As autoridades portuguesas afirmavam que o problema era que o ouro estava sendo desviado. Então, uma situação assim, a situação foi cada vez mais aumentando a tensão. Reagindo a essa situação opressiva, um grupo de homens, quase todos da elite de Minas, começou a se reunir em Vila Rica para planejar uma rebelião contra o domínio português. Elite, gente, refere-se ao que? A classe alta. E nós vamos conhecer essas pessoas, esses personagens que participaram deste movimento. Um deles era o Tomás Antônio Gonzaga. Ele era juiz de Vila Rica, que é atual Ouro Preto. Cláudio Manuel da Costa, um advogado, intelectual, renomado, muito conhecido. Inácio de Alvarenga Peixoto, que era dono de jazidas, né, de ouro, e filho de grande fazendeiro e comerciante. O padre Oliveira Rolim, chefe político do Arraial do Tijuco, atual Diamantina. Ele era um agiota e negociante de diamantes. Eu vou mostrar para vocês aqui, observem agora a região que ficava o ouro. Na cor amarela, aqui nós temos um mapa histórico. No mapa histórico, qualquer mapa, as legendas, ela traz informações a respeito do mapa. Olha aqui, na legenda, na cor amarela, está a área de extração de ouro. Observe aí, acompanhe comigo, ó, a cor amarela aqui, na legenda, está a área de extração do ouro, que seria hoje o atual estado de Cuiabá, de Minas Gerais. E na cor rosa, se vocês observarem, está a região do Diamante, né? Que no estado de Minas Gerais. Carlos Correia de Toledo, que foi outro participante, dono de terras minerais e de uma grande fazenda que produzia milho e feijão.
dentre os mais ricos da capitania, e Joaquim Silvério dos Reis, que era um contratador. Como se vê, eram em sua maioria homens ricos. Porém, alguns deles estavam endividados, quer dizer, estavam devendo muito ao governo de Portugal. E eles temiam perder tudo no dia em que a derrama fosse aplicada. A derrama seria aquela cobrança de impostos. Entre eles, quer dizer, entre esses homens, estava também um homem que tinha sido dentista prático, tropeiro, garimpeiro, e que aos 30 anos tornara-se militar. O nome dele era Joaquim José da Silva Xavier. Olha, eu tenho Xavier também, né? Que orgulho, hein? Conhecido por todos como Tiradentes. Eu creio, tenho certeza que vocês já ouviram falar do Tiradentes. Nós vamos dar continuidade à nossa aula no vídeo seguinte, ok? Aguardando vocês.